Uma sociedade secreta, misteriosa e que quase ninguém sabe dizer ao certo o que é a maçonaria, mas que com certeza você já ouviu falar. Essa ordem tem exercido uma influência tão gigantesca sobre a mente de milhões de pessoas que serviu como fonte de inspiração para tantas outras. Cara, a maçonaria existe para fazer a sociedade um lugar melhor. A gente combate o despotismo, a ignorância, os preconceitos e os erros. O Hospital do Olho de Barretos, por exemplo. O Hospital dos Olhos de Barreto, que é uma referência em tratamento ocular no Brasil, acho que na América Latina. Ele é um hospital maçônico. Desse jeito, como não se inspirar, né? Essas palavras, tudo isso, é na verdade de se admirar. Mas a questão que todos queremos saber é o que está por trás da maçonaria? Qual é sua história? Quais seus objetivos? Uma pergunta ainda mais misteriosa que a maçonaria esconde. Mas antes de começar, não se esqueça de dar seu like. Agora vamos lá. A maçonaria é uma sociedade secreta que começou lá na Idade Média, quando a palavra maçom simplesmente significava pedreiro. Agora, o porquê deste nome? Bom, a começar, o próprio símbolo da maçonaria dá a ideia a isso, cujos símbolos representativos são os instrumentos do pedreiro, que representa este triângulo aí que vocês estão vendo, e a arquitetura, que é o compasso. Mas aí, uma pergunta intrigante é, mas como que meros pedreiros fundaram uma organização tão poderosa e influente? Simples assim. Esses caras eram os mestres construtores da época, construindo grandes catedrais e castelos. Esses pedreiros se reuniam em cabanas para compartilhar informação sobre o trabalho. E aí foi que eles começaram a formar uma espécie de sindicato dos pedreiros, onde eles guardavam seus segredos de construção a 7 chaves. Ninguém sabia, nada saía dali. O grupo era extremamente seletivo a quem entrava, e a lealdade era muito forte. Era como se eles fossem irmãos, sabe? E essa sociedade começou a se desenvolver tanto, mas tanto, que criaram um código secreto para os pedreiros viajantes provarem que eram qualificados e que foram treinados. Em outras palavras, seria uma espécie de diploma dos pedreiros, correto? Pelo menos pra mim isso faz sentido, né? A fama deles, por conta de suas habilidades fora da média, cresceram tanto que eles começaram a ser colocados em uma posição de destaque na sociedade. Imagina só, esses caras agora não eram meros pedreiros, não, eles não eram mais isso. Eram verdadeiros mestres de uma arte valiosa. Os monarcas da época perceberam que ter maçons experientes ao seu serviço era uma jornada inteligente. Eles não só garantiam a qualidade, a integridade das construções reais, mas também ofereciam uma proteção salarial que era crucial naquela época. Olha o nível que os caras estavam chegando, cara. Bom, então, já dá pra ver que melhorou a situação, né? Mas a coisa começou a evoluir tanto que o grupo deles, o sindicato deles, não era apenas sobre construir estruturas imponentes. Não, não era mais isso. Os maçons agora eram membros respeitados da comunidade, com acesso não apenas a técnicas de construção, mas também a redes de contatos na alta sociedade. Era uma combinação única de habilidades práticas e conexões sociais que fazia dos maçons uma figura tão procurada e respeitada naquela época. Como vocês, essa é a UERA-AM de Pedreiro. Há membros da maçonaria? Não, só não posso falar. É segredo de Estado. Também não sei dizer, não posso lhe informar nada. Eles queriam agora homens ricos, com alto status social. E por que esses homens ricos, poderosos, entravam nessa comunidade, nesse sindicato? Sabe por quê? Porque eles entravam no intuito de querer conhecimento. A maçonaria tinha muito acesso, tinha muitos contatos, tinha muito conhecimento guardado. Você é o bichão mesmo, hein? E foi assim que se solidifica, criou uma espécie de irmandade baseada no conhecimento compartilhado e na confiança mútua. E essa é a história de como a maçonaria foi criada por meros pedreiros. Mas qual é realmente o verdadeiro intuito da maçonaria? Os rituais maçônicos mudaram muito pouco nos últimos 2 séculos. E uma vez iniciado, quando entra um iniciante, o membro precisa fazer um juramento. O juramento diz o seguinte: todo maçom iniciante também precisa jurar sob a ameaça de ter a sua garganta cortada, a sua língua arrancada e seu corpo enterrado na maré baixa, e que jamais irá revelar os segredos da ordem. Ou seja, quebrar esse juramento aí, meu filho, você vai pro beleléu. Bom, alguns documentos maçônicos falam até que eles se acharem, que você revelou os segredos, você pode ser morto. Então, assim, sabe, documento maçônico. Então, assim, a porra é séria, velho. Já ouviram muitos rumores de gente degolada, enforcada, mergulhada na água até se afogar, pô. Tem noção? Será que é verdade isso mesmo? Pra ser sincero, eu não duvido, tá? Mas o que realmente acontece nessas portas fechadas de uma loja maçônica? Isso aí poderá permanecer um mistério para sempre. Mas conforme eu fui estudando, eu consegui separar 3 informações secretas da maçonaria, que pessoalmente
recentemente e eu achei muito interessante. A primeira é, alguns até acham que a maçonaria é meio que uma seita ou até uma religião satanista, né? Essas coisas assim que envolvem o diabo. Mas a verdade é que não é bem por aí. Os maçons são gente que valoriza demais a liberdade de pensamento, saca, velho? Você precisa obrigatoriamente acreditar em alguma força superior. Você precisa acreditar em algum deus, sabe? Sabe aquele, por exemplo, vamos lá, sabe aquele G meio esquisito que aparece nas lógicas maçônicas? Até no símbolo, né? Na real, é uma referência a Deus, pra você ter uma ideia. Mas em inglês, é claro, né? Que significa God. Eu não sou muito bom em inglês. Então, se você for ateu, você nunca vai conseguir entrar, porque não bate muito com a filosofia deles, que é toda baseada nessa crença em algo maior. Outra coisa é que quando um cara novo quer entrar, rola um esquema bem peculiar. A primeira parte é, todos os homens da loja têm que dar seu veredito sobre o candidato. Cada um pega uma bolinha branca e joga na urna, se estiver assim, de boa com a entrada do sujeito na maçonaria. Agora, se alguém tiver uns poréns e não curtir muito a ideia, joga uma bolinha preta em sigilo. O lance é que o ritual só continua se todo mundo estiver na mesma vibe de bolinhas brancas. Se tiver uma bolinha preta, meu filho, já foi. A segunda parte é que se todos estiverem de acordo, ele vai ter que assinar aquele termo lá de juramento a proteger os segredos da maçonaria. E por último, a maçonaria é mais do que uma organização para seus membros. Ela é uma irmandade que se leva muito a sério. Todos os seus membros têm seus princípios bem definidos e a lealdade é o forte deles. Um ajuda o outro como irmão. Proteger o irmão é considerado um dever mais elevado do que falar a verdade. Além desse compromisso de proteção, existem outros costumes que fortalecem essa irmandade. Cada loja maçônica pode cobrar uma taxa mensal de seus membros para criar um fundo. Olha que interessante, preste atenção. Esse fundo está disponível para qualquer maçom que enfrente dificuldades financeiras. Ou seja, se você é maçom, tá precisando de um empréstimo, a maçonaria pode te emprestar. Interessante, né? Essa informação nem eu tava esperando. Além disso, as viúvas de maçons podem receber uma espécie de aposentadoria da loja do falecido marido. Os maçons também são geralmente homens influentes com cargos de prestígio, transformando as reuniões semanais em oportunidades incríveis de network. E em certas situações, como eleições, a maçonaria pode até mesmo se coordenar internamente, sabe? Se juntar internamente, fazer campanhas para apoiar candidatos maçons, né não, Temer? Já estão. Bom, e enfim, como né, tem pessoas influentes, pessoas poderosas, eles têm muito poder, muita influência sobre isso, sabe? E parece mesmo, né, que o lema um por todos e todos por um não é apenas uma frase, mas sim um princípio que guia as ações e relações dentro da maçonaria. Simplesmente é como se fosse um mundo interno, sabe? A maçonaria. Muito obrigado pela sua atenção e te espero no próximo vídeo.